O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Aprovado em 2 turnos na Câmara, texto do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica chega ao Senado, que deve confirmar proposta votada pelos deputados. Senadores aprovam, com alterações, auxílio emergencial para o setor cultural durante a pandemia. Tribunal de Contas da União pede explicação para o Ministério da Saúde sobre a execução de apenas 29% das verbas destinadas ao combate do coronavírus. Pesquisa da Fiocruz aponta que retorno às aulas presenciais pode representar risco de contaminação de quase 10 milhões de adultos e idosos. Estados Unidos compram todas as doses de uma potencial vacina prevista para este ano, desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech. No dia em que o mundo totaliza 15 milhões de casos confirmados de Covid-19, a OMS lembra que imunização contra a doença só deve ter início no ano que vem. O governo de Donald Trump ordena o fechamento do consulado da China no Texas, em meio a acusações de tentativa de roubo de estudos sobre vacina contra o coronavírus por hackers chineses. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o médico Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Senadores aprovaram por unanimidade a medida provisória que regulamenta os repasses da Lei Aldir Blanc, que destina recursos federais para artistas, espaços e cooperativas culturais do país. Mas o texto vai ter que voltar para apreciação dos deputados, porque foram feitas alterações na medida. A medida provisória define as regras para o uso de recursos do governo federal destinados ao setor cultural. O governo encaminha o voto sim. Com o governo dando o tom, ficou fácil aprovar a MP por unanimidade. Votaram sim 76, nenhum voto contrário, está aprovada a matéria. Aprovada a medida provisória, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. O texto tem que voltar para a apreciação dos deputados porque foram feitas 3 mudanças. A principal determina que o dinheiro não repassado aos beneficiários fique nos fundos culturais de estados e municípios. Originalmente, o recurso seria devolvido para a União. Essa foi a maior derrota do governo. Estados e municípios também terão que publicar os nomes e prestação de contas de quem recebeu e terão 120 dias para distribuir todo o dinheiro. A Lei Aldir Blanc, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 29, prevê o repasse de 3 bilhões de reais da União para estados e municípios aplicarem na cultura. Parte do recurso será destinada ao pagamento de 3 parcelas de R$ 600 a artistas que não foram beneficiados pelo auxílio emergencial. O benefício também se estende a cooperativas e espaços culturais, que, em troca, ficarão obrigados a realizar atividades gratuitas voltadas a alunos da rede pública e ao público em geral. Dos 3 bilhões de reais, metade será entregue aos estados e a outra metade aos municípios. Essa medida provisória ela tem uma importância enorme para os trabalhadores do setor cultural que venham a ter acesso a esses recursos, que não são muitos para alguns, mas que representa muito para aqueles que precisam e que, nesse momento de pandemia, estão, na verdade, passando por dificuldades. Parabenizar o setor cultural desse país. A cultura é nossa digital. Sem a cultura, a gente não sabe de onde veio, onde estamos e para onde queremos ir. Boa noite, senhores. Pondé. Boa noite. Saldiva. Bom dia, um prazer estar aqui. Saldiva, a missão do governo agora é identificar o universo de beneficiários na área cultural, que os contratempos que aconteceram com o auxílio emergencial, para identificar quem são as pessoas, e houve aquele monte de fraude, que não aconteça agora, que sirva de experiência para que eles identifiquem esse universo de beneficiários, né? Beneficiados. Eu acho que a implementação disso é difícil, mas a mensagem é boa. Porque até um determinado momento, a cultura era vista, o setor cultural era visto como o meio alvo de um certo antagonismo por parte do governo federal. E agora ele reconhece essa medida, sancionada pelo próprio presidente, reconhece a necessidade de preservar, porque isso é um dos dons mais importantes na pandemia, inclusive. Não estamos atuando só em benefício da cultura, mas quantos de nós temos consumido produtos culturais ou lives que nos permitem suportar as dificuldades pelas quais nós passamos por esse isolamento.
E o problema da cultura é que se você desmonta certas estruturas, remontar é mais difícil. Por isso que é uma notícia auspiciosa, sim. Agora, as fraudes poderão ocorrer tanto por pessoas que desejam deliberadamente fraudar ou por picaretas que roubam a identificação, né, e utilizam o nome da pessoa sem que ela mesmo saiba que tenha sido atribuído a ela esse benefício. Pondé, 2 derrotas para o governo em 2 dias. Ontem o Fundeb, hoje a lei Aldir Blanc. O Centrão não passou no teste de fidelidade do governo ou o teste de fidelidade ficou muito caro e não está sendo bem pago? Uma fidelidade que tem preço é sempre uma fidelidade que não é fidelidade, né? Então, quando a gente pensa que para você ter a fidelidade a alguém, você tem que comprar a fidelidade, então, se a gente for aprofundar a própria concepção de fidelidade, já está do lado de fora. Apesar de que alguém pode dizer que o que eu acabei de dizer é profundamente ingênuo, que toda fidelidade tem preço, né? Mas independente desse olhar mais cético ou talvez mais cínico, em se tratando do Centrão, o Centrão nunca foi confiável. O Collor confiou no Centrão, a Dilma confiou no Centrão, o Centrão, o pântano, como os franceses chamavam o centro, né? O pântano é um lugar que você vai quando você está desesperado. Então, na hora que você vai, você sabe que você está ali para ser a fidelidade hoje, amanhã não tem mais fidelidade. Então, eu acho que a tua pergunta, sim, é bem possível que o Centrão não passe no teste de fidelidade, porque ele nunca passou. Agora, com relação a essa coisa da cultura, acho 2 coisas também. Primeiro, a cultura foi um espaço em que é um dos espaços mais importantes para o governo Bolsonaro, que é a tal da guerra cultural. Então, ele jogou duro com a cultura, né? Essa ideia de que a cultura é toda comunista, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham na área de teatro e tal, uma das áreas mais devastadas pela pandemia. Simplesmente perderam tudo, porque não pode fazer peça. Então, é muito bem-vindo isso. Agora, a gente tem que lembrar que uma cultura financiada pelo governo Bolsonaro, a gente não sabe até que ponto esse financiamento não implica algum tipo de pressão sobre o conteúdo da cultura, porque o Estado sempre pressiona a favor da sua ideologia. No período do PT também havia esse tipo de pressão. E é uma pena que no Brasil a cultura dependa sempre do Estado e a iniciativa privada não investe em cultura. E é interessante, né, que mesmo antes do governo atual, o Fundo Nacional de Cultura nunca foi executado. Quer dizer, os recursos previstos para ir para o Fundo Nacional de Cultura foram zerados desde o governo, acho que desde do governo Lula. Fazia 6 ou 7 anos que você não tem o Fundo de Cultura, estava, digamos, na hora que vai separar o bolo, não ia para lá. Já chegou ao Senado o texto base do novo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O presidente da Casa já nomeou o relator Flávio Arns, da Rede do Paraná. Os senadores devem confirmar mesmo a proposta de emenda constitucional aprovada ontem pelos deputados em 2 turnos. A aprovação na Câmara só foi possível após acordo entre o governo e os líderes parlamentares, que foi costurado horas antes do texto entrar em votação. Nos 2 turnos, quase todos os deputados votaram a favor do relatório da professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. No primeiro, a votação ficou em 499 favoráveis e 7 contrários. No segundo, foram 492 votos a favor e 6 contra. Por ser uma PEC, proposta de emenda à Constituição, eram necessários 308 votos a favor em 2 votações. Se aprovado no Senado, o novo Fundeb vai se transformar em um instrumento permanente de transferência de recursos da União para o fundo. Atualmente, a União contribui com 10% do total do fundo. Estados e municípios complementam os 90%. Com a PEC, o valor destinado pelo governo federal será ampliado gradualmente a partir do ano que vem, até chegar a 23% em 2026. Outro ponto importante, 70% do dinheiro será usado para o pagamento de salários de profissionais da educação. Hoje, são 60%. 15% serão destinados para investimentos em infraestrutura. E fica proibido o pagamento de aposentadorias e pensões. 5% dos recursos federais serão destinados para creches com crianças de até 5 anos. Pondé, o texto do Fundeb aprovado em 2 turnos na Câmara torna a distribuição dos recursos para a educação pública mais justa? Eu acho que em tese sim, porém eu acho que, como já disse aqui várias vezes,
eu acho que devia acabar a centralização da verba da educação federal, devia ser estadual. Eu acho que devia fechar o MEC, né? A burocracia é gigantesca. O governo Bolsonaro escancarou isso, que é uma vocação ideológica do MEC, uma vocação burocrática, de pôr a burocracia a favor desse conjunto ideológico específico. E aí você põe no papel uma coisa, e para isso se realizar, como dizia o Saldiva antes, para o dinheiro chegar do A até B, é tanta confusão que, no final das contas, não chega. Eu acho que se a educação estivesse na mão da prefeitura e do Estado, talvez o dinheiro chegasse mais rápido. Está mais perto. Né? Saldiva, é importante destinar 5% dos recursos do Fundeb para a primeira infância? Eu acho que sim, né? A primeira infância, porque esse é um problema sério para as famílias, né? A primeira infância, a escola tem muito mais, na primeira infância, ela tem uma função adicional ao aprendizado, desenvolvimento de conteúdos cognitivos. Você aprende socialização. As famílias, muitas vezes hoje, no atual cenário das famílias, onde toda a família trabalha, ela atua até com ela permite que a família tenha um tempo livre, e inclusive para alimentação faz isso. Em lares disfuncionais, a escola é um alívio. Quando você tem problema, porque tem aumentado muito a violência contra a criança nesse período onde as pessoas pararam de trabalhar. Então, aí você começa a ensinar a cidadania ali. A escola é um caminho de você aprender o limite, respeitar o outro e aprender certos valores. E se a gente não investir logo no começo, nós vamos continuar com esse gap cada vez maior, esse fosso que está condenando o Brasil a ser um país num futuro muito próximo, por não dominar certas tecnologias e aprendizados, um país que vai vender commodities e outros vão fazer trabalhos que você ainda não conseguiu mecanizar, que serão cada vez mais raros no futuro. É um avanço. Tomara que... É uma boa notícia essa do Fundeb. A segunda notícia boa hoje. É importante ressaltar porque está difícil, né, Pondé? A gente só vê coisas difíceis. O Brasil ultrapassou a marca de 2.200.000 casos confirmados de Covid-19 e registrou recorde de novos casos em 24 horas, mais de 65 mil notificações. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que o Ministério da Saúde gastou apenas 29% do valor destinado ao combate ao novo coronavírus. A análise abrange os gastos da pasta desde março, quando o governo decretou estado de calamidade pública no país, até julho deste ano. Dos quase 39 bilhões de reais destinados para ações de combate ao novo coronavírus, o governo gastou apenas 11 bilhões de reais. Estados receberam 39% dos recursos e os municípios 36%. Segundo o relatório do TCU, os estados do Pará e Rio de Janeiro, que registraram a segunda e a terceira maior taxa de mortalidade do país por Covid-19, foram 2 das 3 unidades da federação que menos receberam recursos da União por habitante para o controle da pandemia. A auditoria mostrou também que dos 7.070 respiradores que deveriam ser comprados e repassados aos hospitais do SUS, foram entregues 4.857 aparelhos até 15 de julho. Em nota, o Ministério da Saúde diz que parte considerável das despesas não executadas é relativa a compras diretas do próprio Ministério, cujos pagamentos são efetuados somente após o recebimento. 2 semanas após anunciar que estava com a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro fez um terceiro teste que apontou que continua com o vírus. Especialistas afirmam que uma minoria dos pacientes apresenta esse teste positivo até 5 semanas após o diagnóstico inicial, mas não significa que o vírus esteja ativo ou que a pessoa ainda transmita a doença. São Paulo registrou o segundo maior número de casos de Covid-19 em 24 horas. Foram 16.777 novos casos e 361 mortes. Ao todo, o estado tem 439 mil casos registrados e 20 mil mortes. No Brasil, foram contabilizados 2.231.000 casos confirmados da doença, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, foram registradas 82.890 mortes. No último dia, foram 65 mil novos diagnósticos e 1.293 mortes.
Já segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.227.000 casos confirmados e 82.771 mortes. Em 24 horas, foram 67 mil casos novos e 1.284 mortes. O Brasil é um dos 5 países sul-americanos que continuam sem controle da transmissão do novo coronavírus. A conclusão é do Centro de Acompanhamento de Epidemias do Imperial College, de Londres. Pela 13ª semana seguida, a taxa de contágio brasileira está acima de 1, o que significa que a velocidade de infecção está crescendo no país. Essa taxa indica para quantas pessoas, em média, cada contaminado pelo coronavírus transmite a doença. Pondé, o que é pior, gastar ou ter o dinheiro e não gastar? Lembrando que omissão de socorro financeiro é crime na gestão pública, né? Em relação ao gasto com o coronavírus, é claro que é melhor você gastar, né? E na situação que a gente está hoje, os estados gastam até o que não tem, né? Quer dizer, porque é uma situação emergencial. Não, se houver alguma figura na lei que diga que você tinha um dinheiro e não gastou, daí você pode pegar o responsável pela pasta como alguém que cometeu um crime contra a população. Mas do começo até agora, quer dizer, é claro que epidemia, a gente tem técnica para enfrentar, a gente tem protocolo, a gente tem respirador e não tinha na época da gripe espanhola, a gente tem uma série de técnicas, mas as epidemias, elas causam sofrimento, depois elas produzem imunidade, daí vem a vacina. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente está passando é uma tragédia, a humanidade já passou por isso centenas de vezes. É claro que isso não adianta nada para quem sofre, mas do ponto de vista histórico é importante lembrar isso. Mas no caso, o Bolsonaro, o comportamento dele com o Ministério da Saúde no começo do processo desarticulou tudo. E como o país é muito centralizado, o dinheiro é centralizado, então atrapalhou muito e produziu, me parece, do ponto de vista do comportamento, uma mensagem confusa para a população. Confina, não confina. Confina, não confina. E isso daí eu acho que atrapalhou bastante. Sem dúvida. E além de não dar dinheiro. Doutor Saldiva, o governo não prestou contas sobre a administração dos recursos em relação à pandemia e com a demissão de 2 ministros da Saúde não houve também continuidade na execução orçamentária. Isso evidencia falta de gestão pública na execução desse orçamento? Eu não conheço exatamente, mas primeiro, não deve ter ajudado, você concorda? Você ter troca de ministros consecutivos, né? Ela não é uma coisa que ajuda a executar o orçamento. Agora, o que dificulta, quem já trabalhou, por exemplo, comprando coisas para o governo, sabe como é difícil executar um orçamento. O próprio Tribunal de Contas, que está dizendo que não se gastou o orçamento, ele coloca tantas dificuldades para você gastar, você tem que ter tantas salvaguardas para gastar. Por exemplo, quando você vai comprar, você tem que comprar por pregão. Mas em plena pandemia, eu acho que será? Isso, mas o gestor, o que fica um gestor? Quando ele tem que comprar, isso abre uma perspectiva de você ter que comprar, por exemplo, para desviar dinheiro, né? O que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, que me parece que tudo se configura como uma doença, uma coisa escabrosa. Você não, comprou coisas que nunca chegaram. Houve desvio, foi encontrar dinheiro com autoridades de saúde. Então, é difícil o Brasil gastar dinheiro. Eu não estou dizendo que não houve má gestão, mas você coloca essa gestão, essa dificuldade base, cipoal de leis e recomendações e salvaguardas, você coloca essa falta de seguimento e de mudanças de políticas durante... Havia ministros, por exemplo, o Mandetta, ele estava indo em uma direção, depois veio o outro em outra direção, e assim vai trocando. E agora, pelo menos, o Pazuello, com todas as críticas que recebe, ele é um homem que está acostumado a administrar finanças. Ele é um homem que está tentando... tanto que o dinheiro começou a chegar mesmo para os estados depois que ele assumiu, pelo menos, a gestão financeira desse negócio. E veja a seguir, pesquisa mostra que mais de 80% dos professores não se sentem preparados para aulas remotas. E ainda, Fiocruz aponta que retorno às aulas pode provocar contaminação pelo coronavírus de quase 10 milhões de adultos brasileiros. Nós voltamos já. A
partir de 3 de agosto, toda a gasolina produzida ou importada pelo Brasil vai estar dentro de parâmetros de melhor qualidade. O combustível que já vem sendo destilado de acordo com essas novas regras aumenta o desempenho e reduz o consumo da maioria dos veículos, além de reduzir a quebra do motor. Na hora de abastecer, nada muda, mas seu carro sente a diferença. A gasolina produzida no país ganhou novas especificações técnicas que prometem melhorar o funcionamento do motor. São valores mínimos de massa, temperatura de destilação e octanagem, seguindo padrões existentes nos Estados Unidos e Europa. No instante em que o combustível é comprimido pelo pistão dentro do cilindro, há um ponto ideal para a combustão. Se a octanagem é mais alta, a explosão acontece num ponto onde o pistão é impulsionado com mais força para baixo. Agora, se a gasolina tem pouca octanagem, como acontecia no Brasil, a explosão ocorre antes do momento ideal, prejudicando o desempenho. Vai dar uma garantia para o usuário que ele vai ter um funcionamento sem problema de falha, sem problema de ocorrência de detonação, que é um fator que pode até danificar o motor. Hoje em dia, os motores mais modernos são muito sensíveis à octanagem, então poderia ocasionar problemas tendo uma octanagem baixa. Segundo a Petrobras, a nova gasolina já é produzida nas refinarias. As mudanças constam de uma resolução da Agência Nacional do Petróleo de janeiro e passam a ser obrigatórias a partir do próximo dia 3. Distribuidoras terão 60 dias para acabar com os estoques do produto antigo. Para os postos, o prazo é de 90 dias. A ANP explicou que a resolução também deve facilitar a identificação de combustível adulterado. A adulteração por solvente, por exemplo, ela pode ser feita com produtos com baixa massa específica, né? E isso, quando você limita a massa específica da gasolina, como a gente está limitando, a gente retira ainda mais a possibilidade de uma adulteração do produto comercialmente disponível, algum solvente que esteja disponível para ser adicionado à gasolina. Além disso, a norma atende às novas tecnologias dos motores, preparados para emitir menos poluição. À medida que os programas ambientais no Brasil vão exigindo limites mais restritivos para os motores, esses motores também vão evoluindo, novas tecnologias vão sendo implantadas, exigindo combustíveis mais adequados. E isso tem sido feito ao longo do tempo. Isso desde a retirada do chumbo da gasolina brasileira, depois a redução do teor de enxofre e agora essas modificações na octanagem e na curva de destilação e na massa específica. Massa específica essa que era um parâmetro que então que nem era constável da especificação brasileira. Doutor Saldiva, essa gasolina boa para o bolso do motorista e também para o motor do carro, ela também reduz poluição? Ela reduz poluição, é uma boa notícia, que a poluição é um problema com o aumento da frota que nós temos, né? Não, o aumento agora está meio parado, mas acontece que a frota não aumentou tanto, mas o tempo que se permanece com o teu carro ligado aumentou muito. Então é interessante, você melhora a tecnologia dos motores, mas o carro fica mais ligado durante mais tempo. Então, esse aumento de tempo funcionante produz mais poluição. E o Brasil, ele sempre andou um pouco atrás da política de combustíveis, né? Demora mais ou menos 5 a 6 anos, e no caso do diesel, que foi uma das vergonhas que aconteceu no Brasil, na discussão do teor do diesel, o Brasil teve na contramão durante muito tempo no abaixar o teor do diesel, do enxofre do diesel. Então, é uma boa notícia, sim. É a terceira boa notícia do dia que nós estamos tendo. Uma gasolina parecida com a dos europeus. Tem alguma coisa errada nisso aí. 3 notícias boas. 3 notícias boas. Tem alguma coisa errada. Porque você não tem noção, o pulmão do brasileiro não é mais resistente que o de um sueco. Ele não existem diferenças biológicas e nós éramos tratados com uma segunda categoria por causa da tecnologia veicular baixa. Isso é pior, porque quando você vai então para alguns países da América Latina, da África, a especificação do combustível e mesmo do motor é diferente. Isso se chama racismo ambiental, onde às vezes companhias multinacionais têm padrões ambientais distintos e depois fazem uma coisa chamada maquiagem verde. Eles vão apoiar a tartaruga no tamanho, eu gosto de tartaruga, tal, mas eles vão fazer ações ambientalmente sustentáveis, mas fora da esfera de negócio deles. E isso é uma boa notícia que a Petrobras finalmente tenha começado a investir em qualidade de combustível de uma forma mais eficiente. Então foi a terceira
boa notícia. Sabe, isso que você falou me lembrou uma situação, essa analogia que você fez, tipo, investe em tartaruga, que também nada contra, antes que alguém ache que a gente está falando mal de tartarugas. Eu tenho muita... Hoje a gente precisa chamar atenção. Já mencionei tartarugas aqui, que então, eu sou um adepto desse essa réptil. coisa de dar dinheiro para tartaruga, mas ferrar o meio ambiente, inclusive a gasolina, isso também pode acontecer, por exemplo, um banco doa uma grana para uma coisa assim solidária, porque aparece muito, mas não libera crédito para empresário pequeno. Isso aqui no Brasil também tem acontecido. Que aparece quando ele doa dinheiro, mas não aparece se for doar para um monte de empresário pequeno que quebra. Então, isso é o famoso marketing de causa, como se chama por aí, que agrega valor de marketing às marcas, mas a verdade é para inglês ver. É por isso que essas questões ambientais ou mais humanitárias, elas têm que saber se estão ligadas ao setor de responsabilidade social ou de marketing. Se tiver no setor de marketing, você está usando isso como uma fachada. É o Dorian Gray. Desfila o jovem e o quadro pela rua envelhece. E o quadro fica guardado no sótão mostrando os seus pecados. Mais de 80% dos professores brasileiros ainda não se sentem preparados para o ensino à distância. A falta de treinamento e até de apoio emocional para lidar com as consequências da pandemia são as principais reclamações. É o que aponta uma pesquisa feita com docentes de todo o país. Amigos queridos, como anda a cabeça de vocês diante dessa realidade? Vocês têm conseguido dormir ou estão a ponto de infartar? Porque eu tô. O desabafo é de uma professora do ensino médio. Em casa, a gente está tendo que trabalhar 24 horas por dia. É o celular que toca com as demandas da escola, dos grupos, né, da gestão, pedindo coisas para nós. É o e-mail que não para. Antes da pandemia, 88% dos professores do país nunca tinham dado aula à distância, o que explica porque a maioria se sente pouco preparada e desamparada. Os dados são de uma pesquisa feita com quase 8.000 educadores em todo o país. O novo modelo de educação imposto pela pandemia trouxe desafios pedagógicos e também psicológicos. Os professores reclamam da falta de apoio emocional para enfrentar essa nova realidade. Quase 70% dos docentes afirmam que estão ansiosos e pouco mais de um terço sente sobrecarga pelo momento, cansaço e estresse. A Emilene viveu essa experiência. Desde que as escolas paralisaram as atividades, as aulas passaram a ser dadas pelo computador. O início foi bem desafiador, né? Após muito estudo, as crianças mesmo que acabaram direcionando como iam ser as aulas. Conseguimos ter um pouquinho mais de segurança, eu consegui ouvir, fazer uma troca melhor com as famílias, com as crianças. Pensando nesses desafios, o Instituto Ayrton Senna, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, passou a promover reuniões online entre docentes e uma equipe especializada em desenvolvimento emocional. A ansiedade, ela é a base, por exemplo, do medo. Então, eu vou ter que trabalhar com esse professor no desenvolvimento da tolerância ao estresse. Então, nós vamos instrumentalizar o professor para que ele desenvolva as suas competências de autoconfiança. Enquanto as salas de aula permanecem vazias, a Emilene vai aprendendo lições que serão úteis no que deverá ser o novo normal. Se fala muito agora no ensino híbrido, né? Da gente pensar com as crianças saindo dos livros, saindo do material, as experiências que faríamos na escola, no ambiente escolar, levar para dentro de casa. Que pensem nos educadores. Não se faz educação sem bons educadores que tenham saúde para desempenhar os seus papéis. E ainda falando em educação, a Fundação Oswaldo Cruz alertou hoje que o retorno às aulas presenciais pode colocar em risco mais de 9 milhões de idosos e adultos com problemas de saúde, como diabetes ou doenças cardíacas. A maior parte deles, pouco mais de 2 milhões de pessoas, está no estado de São Paulo. Para a Fiocruz, essa parcela da população vai passar a ter mais chances de contrair a Covid-19 por morar na mesma casa em que vivem crianças e adolescentes em idade escolar. Atualmente, pelo menos 9 estados e o Distrito Federal já discutem o retorno às aulas presenciais. Doutor Saldiva, esse estudo, como outros que seguem na mesma linha, que falam do risco da alta contaminação no país com a volta às aulas, deveria ser considerado pelos estados?
Eu acho que é difícil. O Estado Se reabre ou não as escolas, né? Ele está no dilema difícil de resolver, porque a escola está parada, você vai ter que reabrir a escola. A abertura da escola, como eu já mencionei, principalmente para as crianças pequenas, representa uma alternativa para a família poder voltar a trabalhar, para toda a família, porque ninguém vai precisar, durante um período a criança vai estar sob a guarda da escola. Mas existe sim a possibilidade teórica de que os jovens que podem ter contato com o vírus, fazer as formas assintomáticas da doença, eles não impedem de serem transmissores. Inclusive, há algumas evidências que os adolescentes seriam talvez os mais eficientes em transmitir isso, porque eles não desenvolvem sintomas, têm uma doença absolutamente subclínica. Você tem infecção, mas não tem a forma clínica, a febre, os sintomas da doença. Então, essa é uma consideração, mas é um modelo, né? E nós já tivemos modelos que erraram para cima, erraram para baixo, né? E esse nível de incerteza é que você tem que trabalhar, por isso que essa abertura vai ter que ser acompanhada necessariamente de testagem. Não basta ter vigilância dos casos, tem que fazer busca ativa. Se você for esperar o indivíduo desenvolver sintomas, você vai deixar passar gente. Então, você tem que fazer... É o caso do presidente atual. Ele tem o vírus, mas não está com sintomas. Ele superou a doença. Ele já tem um tempo de doença que ele não vai ter complicações, felizmente. Ele vai sair dessa situação sem grandes complicações. Então, eu acho importante... Se esse projeto, resumindo, da abertura das escolas for acompanhado de uma testagem responsável por amostragem das escolas, eu acho que você pode tomar medidas. Se começar a aparecer criança em algum lugar, essa região vai parar. Mas você imagina, com o número de escolas no Brasil, o esforço que tem que ser feito. Esse é o desafio que caiu no colo dos governantes. Pondé, qual a sua avaliação desses modelos matemáticos que projetam número de infecções e número de mortes no país pela Covid-19? Olha, eu acho que não só no país, eu acho que no mundo inteiro esses profissionais deviam talvez fazer um retiro espiritual, meditação, que estimulasse neles uma certa humildade, certo? Porque é claro que quando a gente fala uma epidemia é uma entidade que tem um pé na matemática, tem um pé no que a gente pode chamar de dados biológicos, fisiopatologia do vírus, processos infecciosos, sistema imunológico, e tem um pé na sociologia. Então, para os modelos funcionarem matemáticos, você precisa de dados. E aí eu tenho impressão, não, eu acredito que, inclusive a demanda da mídia para que todo tipo de profissional da área de epidemiologia e infectologia dê respostas o tempo inteiro, a expectativa que as pessoas têm em casa, porque o senso comum tem uma relação com a ciência que não existe. Aqui no Brasil o debate foi muito atrapalhado porque o presidente foi delinquente, terraplanista, aquela história toda no começo. Mas o senso comum tem senso comum que a gente fala são as pessoas que não praticam, não entendem de teoria da ciência, não entendem de ciência, tem um olhar para a ciência que é equivocado. A ciência não é um ser monolítico. Ela tem um método baseado em conjectura, refutação, experimentação, mas a ciência ela é controversa, contenciosa, institucional, protocolar, política, certo? Tem um tema de investimento, retorno financeiro gigantesco, sem falar de todo o jogo de vaidade interno. Isso é a ciência real. O senso comum olha para a ciência dizendo assim, achando que a ciência vai dar uma resposta tipo 2 mais 2 igual a 4. E ela vai aprendendo no processo. Então, eu acho que essas pessoas que fazem modelos atualmente deviam ter um pouco mais de humildade e parar de fazer essas previsões gigantescas de que vai morrer um monte de gente, apesar de que o medo é uma boa política de gestão de pessoas, sempre foi. O Maquiavel já falava isso no século XVI, mas isso que eu acho. Eu acho que deve ser mais comedidos, fazer menos barulho e querer aparecer menos. E veja a seguir, o Instituto Butantan quer dobrar a capacidade de produção de vacinas. E ainda os avanços no mundo científico com a pandemia do coronavírus. Aguarde que voltamos em instantes. A
Covid-19 movimentou o mundo científico. Instituições, universidades e diversos pesquisadores avançaram, descobriram e realizaram melhorias em diferentes áreas ligadas direta ou indiretamente à pandemia. Seja por meio de mãos humanas ou de robôs, o líquido que entra nestes tubos ajuda a salvar vidas. Novas formas de diagnóstico e tratamento do coronavírus saem de laboratórios como este da Universidade de Campinas, no interior paulista. Quando a Unicamp se reuniu pela primeira vez para tratar da pandemia, no início de março, o Brasil tinha 25 casos. Hoje são mais de 2 milhões. Neste tempo, 80 projetos de pesquisa ligados à doença foram iniciados pela universidade, mobilizando mais de 500 pesquisadores. Estudando, então, fatores de risco para a doença, para o desenvolvimento da forma grave de Covid-19. Mais recentemente, a gente publicou um artigo na Força Tarefa que mostra como os altos níveis de glicose podem levar à severidade da doença, Além disso, a gente vem fazendo pesquisa em áreas mais voltadas para a engenharia, por exemplo, desenvolvendo protótipos para desinfecção de superfícies ou testando novos equipamentos de proteção individual. O mesmo vírus que parou o mundo acelerou a ciência. E apesar do Brasil estar mal no mapa da pandemia, vai muito bem em pesquisas científicas. O país tem o maior número de instituições ativas na área, entre 23 nações, incluindo toda a América Latina, Portugal e Espanha. De 1.478 artigos de investigação biomédica, 833 são do Brasil, segundo a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Um número bem maior que o segundo e terceiro colocados. Nós temos profissionais hábeis tanto para o desenvolvimento do ensino, como também de pesquisa de ponta, além das atividades de extensão no âmbito das instituições de ensino superior no Brasil, o que é, sem dúvida, um dado relevante que a gente tem que celebrar. Quem consegue produzir conhecimento científico aplicado em benefício da sua população, consegue, em um momento como esse, ter também uma pequena segurança sanitária. Pesquisadores brasileiros também fazem sucesso mundo afora. Na Austrália, participaram da equipe que desenvolveu um teste rápido para detectar o coronavírus. O resultado sai em 20 minutos. Se você tem um resultado positivo, as células vão estar em cima. Se você tem um resultado negativo, as células vão para baixo desse cartão. Então, facilmente, olhando, você consegue ver se é positivo ou negativo. Algumas respostas já vieram, como escreveu um pesquisador. Outras, como uma vacina, ainda virão. E muitas vão ser úteis para o mundo pós-pandemia. A ciência está aqui para fazer o melhor para a sociedade, auxiliar a sociedade nos seus problemas-chave. Então, isso só é alcançado por meio de investimento, pois ciência é puro investimento. Com o protagonismo que a ciência está nesse momento, com a pandemia, seria o momento de buscar mais investimento para a pesquisa, doutor Saldiva? Acho que seria assim, mas eu acho que vai acontecer como sempre aconteceu. Assim como o Pondé falou que as pandemias sempre vieram, eu brinco com os meus alunos de que as guerras e as grandes tragédias como agora sempre foram os motores para você levar o desenvolvimento científico e tecnológico para frente. É quando o dinheiro de fato aparece pela premência. Então, se for analisar na história da humanidade, toda vez que sai de um processo desse, onde existe grande mortalidade, ela é acompanhada de um avanço significativo. Por exemplo, a penicilina. O Fleming isola em 1926, ele isola o fungo, aí o Florey e o Chang em Oxford, eles conseguem sintetizar e isolar o agente, mas ela só vira antibiótico para ser distribuído por causa das guerras da fronte do Pacífico, onde tinha muita infecção. Então você começou a produzir o antibiótico por causa da guerra. Na Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece é que agora o mundo das vacinas mudou. A parte o conhecimento de imunologia, de infectologia, de novas tecnologias de ventilação mecânica de baixo custo, de desinfecção de ambientes interiores, foram motivadas por essa pressão, pela dramaticidade da situação pela qual passamos. Então, o Brasil respondeu bem.
Quarta boa notícia do dia, Pondé. Hoje nós vamos fazer um corolário, daqui a pouco nós vamos dar as mãos e sair cantando. Né? Cantando aleluia, a aleluia. resposta do Brasil foi boa, muito boa, como está mostrado pelos números. O Instituto Butantan pretende dobrar a capacidade de produção de vacinas como a Coronavac contra a Covid-19, que está em fase de testes. A ampliação do Instituto foi tema de debate no Comitê Empresarial Econômico de São Paulo. O Instituto Butantan está pedindo doações de empresas para dobrar a capacidade de produção da vacina chinesa contra a Covid-19. O Butantan tem uma fábrica, né, que nesse momento ela não está operacional, uma fábrica nova que ainda não entrou em operação, ela era destinada a uma outra atividade, que era a questão de hemoderivados, e dado aí a urgência dessa vacina, nós estamos reformulando a fábrica. O projeto de ampliação do Instituto Butantan vai custar 130 milhões de reais e deve ficar pronto até outubro do ano que vem. O novo prédio terá a capacidade de produzir 100 milhões de doses da Coronavac por ano, que vão atender todo o Brasil e países da América Latina. O plano visa a futura produção local. Em setembro, o Instituto receberá do laboratório chinês 120 milhões de doses prontas, suficientes para imunizar 60 milhões de brasileiros. A distribuição dependerá da aprovação da Anvisa. O que nós queremos é ampliar a velocidade da produção para a proteção mais rápida da população brasileira. Quanto mais rápido for, maior será a produção, maior será a imunização e também a possibilidade, na sequência, de atender outros países aqui do continente com a vacina. Enquanto isso, o governo se esforça para identificar os territórios mais vulneráveis à Covid-19. Esse mapa mostra a evolução no número de casos e óbitos na cidade de São Paulo desde o dia 15 de março. As maiores vítimas são os moradores da periferia. O secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, diz que repetirá ações como a da semana passada no Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo, que realizou testagem em massa em mais de 3 mil pessoas. Quem estiver contaminado será isolado e receberá tratamento. Essa é uma ferramenta que a gente pode buscar, em conjunto com outras secretarias, nortear e direcionar as nossas ações. Um indicador onde a gente faz análise de 3 dados fundamentalmente: o percentual de pessoas que vivem nas favelas, nas comunidades, também as habitações que têm um adensamento muito grande, com mais de 3 pessoas no mesmo dormitório, e também a coleta e tratamento de esgoto. E você acompanha mais dados e análises sobre essa reunião amanhã no programa O Brasil Depois da Crise, a partir das 10h45 da noite. E veja a seguir, TV Cultura estreia hoje um documentário inédito sobre o sociólogo Florestan Fernandes. E ainda, Estados Unidos compra um lote inteiro de vacina de 2 laboratórios prevista para este ano. Nós voltamos já. O sociólogo Florestan Fernandes completaria hoje 100 anos. Autor de livros como A Integração do Negro na Sociedade de Classes, o professor Florestan é uma das referências mais importantes para entender as relações raciais no país. Para marcar a data, a TV Cultura estreia hoje um documentário inédito sobre a vida e a obra de um dos mais importantes sociólogos brasileiros. Florestan Fernandes nasceu em São Paulo em 22 de julho de 1920. Filho de empregada doméstica, trabalhou nas ruas ainda criança. O gosto pela leitura o levou ao supletivo e depois à Universidade de São Paulo. Na USP, estudou Ciências Sociais, se tornou mestre, doutor e professor titular. Preso na ditadura militar, perdeu o cargo de professor e viveu exilado no Canadá e nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, se elegeu deputado em 1986 e foi um dos mais importantes parlamentares constituintes. O documentário, que será exibido hoje na TV Cultura, conta com depoimentos de pessoas próximas de Florestan, como seu ex-aluno Fernando Henrique Cardoso e seu colega no Partido dos Trabalhadores, Eduardo Suplicy. O programa também resgata trechos de entrevistas aos programas Vox Populi e Roda Viva. Falas que comprovam a lucidez daquele que foi considerado o pai da sociologia crítica brasileira. Houve um monopólio do poder, houve um monopólio da violência, houve um monopólio da cultura por parte dos estratos dominantes da sociedade.
Isso redundou em um grave prejuízo, porque nós temos uma sociedade nacional que não é uma nação. E só poderemos criar uma nação se nós quebrarmos essa tradição fatídica. Os Estados Unidos compraram todas as doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. O governo norte-americano vai pagar cerca de 2 bilhões de dólares por 100 milhões de doses. Pelo acordo, as empresas só irão receber o dinheiro quando a vacina for aprovada nos testes clínicos, atualmente na fase 3. Como esta vacina precisará ser aplicada em 2 doses, 50 milhões de americanos seriam imunizados. O país se aproxima dos 4 milhões de casos confirmados da doença. A corrida pela vacina aumentou as tensões entre os Estados Unidos e a China. Sob o pretexto de proteger a propriedade intelectual e informações do país, a Casa Branca deu 72 horas para o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. O governo Trump denunciou 2 cidadãos chineses. Eles são acusados de hackear informações de projetos de vacinas contra o novo coronavírus. Pequim reagiu com indignação, classificou as acusações de calúnia e a medida como uma provocação unilateral que viola o direito internacional e anunciou que está estudando retaliações caso Washington não volte atrás na decisão. Quanto às vacinas, a Organização Mundial da Saúde voltou a pregar cautela. Durante uma live, o diretor de emergência, Michael Ryan, disse que os pesquisadores estão fazendo grandes progressos, mas que o mundo não deve esperar pela vacinação antes de 2021 e que as vacinas devem ser vistas como um bem global, com distribuição justa para todos. O mundo bateu hoje a marca de 15 milhões de casos confirmados, cerca de 620 mil mortes e 8 milhões e meio de pacientes curados. O governo peruano deverá intervir em Arequipa. A cidade se tornou o epicentro da Covid-19 no país e o sistema de saúde local entrou em colapso. A situação também é grave na Bolívia. A pandemia travou o serviço funerário e a polícia removeu mais de 400 corpos de casas ou de ruas nos últimos dias. A maioria de vítimas ou de pessoas que apresentaram sintomas do novo coronavírus. Na Espanha, a preocupação das autoridades é com a Catalunha, que vive um novo surto. Este hotel, na cidade de Lérida, virou um hospital de campanha. E Barcelona vai reduzir o acesso às praias, depois da superlotação no último fim de semana. Wuhan, na China, deu boas-vindas ao primeiro grupo de turistas desde que encerrou o confinamento. A bordo de um ônibus espaçoso e esterilizado, os visitantes percorreram as atrações turísticas da cidade, marco zero da pandemia. Pondé, como o fechamento do consulado da China em Houston agrava a tensão entre Washington e Pequim? Eu acho que tem um cenário maior e tem um cenário especificamente em relação à pandemia. Assim, a tensão entre os Estados Unidos e a China passa até por questões como disputa ao redor da tecnologia 5G, que é a tecnologia da internet das coisas, e que a China está muito adiantada em tecnologia 5G, inclusive para vender. Semana passada, ou retrasada, o Boris Johnson cortou a entrada da China no mercado 5G europeu, que é uma coisa que o Trump quer, né? Então, a gente está vendo aí um horizonte em que o mundo provavelmente já está numa certa guerra fria econômica entre Estados Unidos e China. E já é debate assim, aberto em vários níveis intelectuais e jornalísticos do mundo inteiro. Então, tem, por outro lado, a China ela mudou de política externa. A China, desde que começou a virar um país gigantesco economicamente, ela tinha uma política externa de baixo impacto. Agora a China mudou. A China agora quer ir dividir a bola mesmo. Então, ela quer criar uma rota, inclusive na área médica, farmacêutica, né, uma espécie de rota da seda da saúde, como eles falam na China, né, retomada da rota da sede, só que na saúde. E ela quer, então, portanto, disputar o mercado. Dentro desse cenário, o tema da vacina, porque a vacina hoje é um insumo. Já se falou, os Estados Unidos quer comprar tudo, 2 laboratórios falaram que vão cobrar caro mesmo, que não vai dar de graça para ninguém. Então, é evidente que isso virou um objeto de combate econômico. Agora, eu acho muito pouco provável que a China precise roubar qualquer coisa dos Estados Unidos para desenvolver vacina. Acho que é governo americano querendo fazer propaganda contra a China.
Falando das vacinas, doutor Saldiva, no mundo todo são 166 vacinas sendo testadas, sendo 5 na última fase. Essa última fase de testes é onde a taxa de mortalidade das vacinas é mais alta? A desesperança, né, o desencanto. Eu chamaria de taxa de desencanto. Porque você tem que saber primeiro qual a porcentagem da população que efetivamente vai ganhar anticorpos. Uma vacina no mundo ideal, 100% das pessoas que tomarem a vacina estariam protegidas. O que acontece com o sarampo, com a poliomielite, por exemplo. Tem vacinas muito boas. Tem outras que não são, tanto que você precisa tomar reforço, né? Dengue é um exemplo, né? A vacina que tinha de um laboratório francês dava 60%, 65% de cobertura, você tem que tomar a segunda dose e você não tinha talvez uma imunidade para a vida inteira. O que está acontecendo agora é que as vacinas estão sendo produzidas no calor, na velocidade necessária para a gravidade dos tempos. Pode ser que daqui a 3 ou 4 anos, você com mais vagar, se consiga produzir novas formas. Então está se fazendo o que tem para agora, porque a situação assim o exige. E como tem 6 vacinas, se você já tivesse certeza que a vacina ia ser pronta, não ia ter 6. Existe uma expectativa de que entre as 6, 5 ou 6, algumas sejam melhores do que as outras. 5. E aí eu espero que algumas sejam efetivamente sejam efetivas, mas a pergunta é que talvez elas não cheguem para nós. Os países mais ricos vão ter mais potencial de compra das vacinas que melhor se comportarem. Então, talvez nós tenhamos que ficar, se a gente não tiver a nossa própria tecnologia, uma vacina de pior qualidade, porque foi o que sobrou para nós. E aí entra aquela história do Butantan, porque o Butantan ele acredita nessa vacina de vírus atenuado, que é a Sinovac, deve ter algumas informações que não temos, e já quer produzir uma fábrica para não depender dessa guerra econômica que vai ser debruçada, como você faz para recursos naturais. É como se estivesse acabando a água. É o escaler do Titanic, vai sempre sobrar para a primeira classe. No quadro Poesia Vence a Pandemia, a nossa convidada é a escritora, poeta, slammer e produtora cultural Mel Duarte. Encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso que está acontecendo está sendo muito difícil. Se existe alguém de fato equilibrado, eu gostaria de conhecer essa pessoa e saber como ela faz para ficar desse jeito, porque eu acho que tá difícil, assim. Eu não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Uma das coisas que, de fato, para mim a quarentena trouxe foi essa paz de poder decidir um dia, olha, eu quero sentar agora e ler tal livro e, de fato, me debruçar sobre ele e, de fato, prestar atenção no que eu estou consumindo ali, porque eu percebi que isso é uma das coisas que me ajudou, assim, a centrar um pouco mais o pensamento no meio de todo esse tumulto. Eu não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo a minha voz para propagar a sua mensagem. Nesse momento onde a gente está passando por essa questão muito forte quanto o racismo, irmãos e irmãos estão sendo mortos a todo momento. Isso me colocou muito em xeque no sentido, eu trabalho com escrita, mas e aí? Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Voz a gente já tem, a gente está falando há muito tempo. Eu quero saber quem está escutando. E agora é um momento onde não dá mais para tampar os ouvidos, sabe? Assim, as pessoas têm que realmente escutar o que a gente está falando, porque a gente já está falando há tantos anos e a gente não aguenta mais ficar repetindo, né? E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Agradecemos a presença do médico Paulo Saldiva e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Sempre um prazer, senhores. Boa noite.